Considerações sobre o Evangelho de Mateus. Esse evangelho, apesar de eu já ter passado muitas vezes por ele, né? Atualmente eu li e, bem, eu fiz algumas anotações sobre como o autor ele escreveu esse livro, a maneira com que ele apresenta Jesus, sabe? Eu nunca tinha parado para ler desse ponto de vista. E nem pensei nisso, eu pensei quando eu terminei de ler. Mas enfim, tem muita coisa interessante. E a primeira delas é como o autor ele tem o interesse de demonstrar para principalmente os judeus, né, que Jesus é o Cristo, é o Messias. Por exemplo, ele começa falando a genealogia de Jesus, né? Olha só, Jesus, ele é filho de Davi e de Abraão, é o que ele começa falando. Daí ele apresenta a genealogia todinha, né, da parte de José. E daí ele começa a apresentar Jesus e a história dele, do seu nascimento. E depois disso, também cabe destacar a presença dos discursos de Jesus. Esse evangelho, ele tem um dos mais, marcantes discursos de Cristo, o Sermão do Monte. E a presença das parábolas que Jesus falava, tudo isso é apresentado no livro de maneira bem clara para a gente entender, tal como as interpretações, as advertências que Jesus dava por meio das parábolas, por meio de certas palavras, sabe? Ele também tem uma coisa muito interessante, que é mexer com as referências às profecias antigas que apontavam para o Messias. Então é como se ele quisesse comprovar, principalmente para o povo judeu, que Jesus é o Cristo. Ao mesmo tempo que ele fala que esse mesmo povo judeu foi o responsável pela morte dele. É muito interessante isso. Além disso, é exposto, durante o Evangelho, o interesse de Mateus em expor a hipocrisia das autoridades espirituais da época. Os caras considerados os maiorais, os entendedores da lei, né? Ele mostra os seus defeitos, se posiciona contra esse pessoal. Aprofunda bastante também nos eventos finais da vida de Jesus. Uma característica muito marcante que eu percebi é que ele fala dos sentimentos de Jesus. Ele fala quando Jesus se compadece. Ele fala, quando Jesus está no Getsemane e ele chama o pessoal lá para ir com ele, ele fala, ele enfatiza no texto que Jesus falou para essas pessoas que eram mais próximas dele, que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Então, ele coloca Jesus como expondo seus sentimentos para pessoas próximas. Isso é muito interessante porque demonstra a humanidade de Jesus e a necessidade que ele tinha de conversar também. Ele se sentia como a gente se sente também. Sentia medo, sentia pavor, ansiedade, essas coisas. E também em outros momentos, quando Jesus vê uma pessoa passando por dificuldade e se compadece, também é registrado no livro de Mateus. Como eu falei, Mateus ele aprofunda muito os últimos eventos de Cristo, enfatizando também a questão de como as autoridades agiam ali por trás dos panos e de como foi no final de tudo. A influência desses, não sei bem dizer, mas como se fossem as autoridades, os políticos de hoje, em todo esse processo, como eles sentiam essa inveja. E é como se ele quisesse apresentar, um Jesus como um rei que foi morto pelas mãos de seu próprio povo.
e estivesse tentando convencer que esse povo errou em fazer isso. E que Jesus, na verdade, ele estava vivo. E que deveria ser adorado, ao invés de ter sido morto. Mas enfim, os sentimentos passados, a descrição dos fatos, principalmente durante a morte, né, o procedimento que levou à morte de Jesus, a crucificação, são bem, sabe, bem tocantes, assim, que você realmente sente emoção sendo transmitida. Eu me senti bem triste quando eu li. E foi isso que eu consegui destacar desse livro, desse evangelho. Mas e você? O que é que você acha desse evangelho? O que é que você já parou para ler Mateus assim, com esse olhar? O que é que te chama mais atenção nesse livro? Comenta aí. Para mais vídeos, acompanha o nosso canal, se inscreve, compartilha aí, comenta. Até um próximo vídeo, pessoal.